Bem, meu nome é Gustavo César Oliveira, nós estamos voltando agora com uma programação especial no canal Viver Brasil. O especial Lucas Mendes. O Lucas Mendes é um jornalista nascido em Belo Horizonte, que há mais de 50 anos foi morar em uma das capitais do mundo, Nova York. E ele está aqui conversando um pouco conosco, falando um pouco sobre as passagens da vida dele. E eu queria voltar um pouquinho sobre a sua história com a formação Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, capital de gastronomia, de boteco, de prestação de serviço. A gente tem aqui várias características muito diferenciadas, como é o caso das próprias montanhas que a natureza nos deu, mas também uma qualidade de saúde, de educação, de boas instituições que formam alguns dos principais médicos, educadores que a gente tem no nosso país. Eu queria que você falasse sobre algumas singularidades que você identifica em Belo Horizonte, que fazem dela uma cidade especial. Belo Horizonte era uma cidade relativamente pequena quando eu morava aqui, era uma cidade adorável. E eu cresci no São Lucas, na rua Padre Rolim, gosto de turma, tinha a turma da Padre Rolim, tinha a turma lá do Palco Mil, tinha a turma da vizinhança mais cordial, a mais agressiva, mas era um lugar incrível, Santa Efigênia e funcionários. Então, era primeira namorada, primeira briga, não tinha televisão, a conversa era só com a turma na rua, o jogo era pelada. Então, foi uma infância. Os meus pais, meus irmãos eram muito unidos e a família grande, então você tinha tio para todo lado, você tinha essa coisa que marcou muito. Até hoje eu reconecto com os que estão aí conosco, com os sobrinhos, então era uma cidade que a gente aí descobre o maleta, descobre aos 18 anos a malandragem, a vida boêmia. Você conhece o PCO mais ou menos nessa época? Conheço, não é isso? O PCO, nós somos colegas no estadual. Eu fiz o primeiro e o segundo científico no estadual. Aí começou a malandragem, que era parte do maleta, era maleta, o estadual não combinava o maleta com o colégio estadual, porque o estadual era um colégio bom, sério, e eu não era sério. Então, quando apertou, eu arranjei uma forma de sair, entrar numa boate, e da boate pedir transferência para o colégio de aplicação, que era um outro colégio fantástico. Lá eu fiz boas amizades e lá eu aprendi, voltei a ter um pouco de gosto pelo estudo, que na verdade foi no colégio, eu fui interno, depois que eu repeti ano no colégio militar, eu saí, fui pro colégio Arnaldo, você aprendi, sentava com enfio, dividia uma cadeira com enfio, aí era impossível aprender qualquer coisa que não fosse sacanagem, então eu fui estudar interno e minha vida mais ou menos consertou no internato, mas depois eu esculhambei de novo. Então, logo que eu terminei o clássico, eu comecei a estudar russo achando que ia para estudar na Patrícia Lumumba. A família, eu te falei, tinha umas conexões comunistas, e um embaixador do Brasil na Finlândia, na época, tinha falado com um tio, que também era um cara muito esquerdo, que arranjaria uma bolsa para mim. Na Rússia? Na Rússia. E eu estudei 2 anos de russo. Meu russo era muito melhor do que meu inglês. E você não fala, e ele vai embora mesmo. Eu tentei reconectar. Quando começou a pandemia, eu falei, eu vou reaprender russo. Não deu nem para o começo. Eu aprendi francês. Que eu estava aqui na escola de tradutores e intérpretes. Tinha uma professora ucraniana maravilhosa. Mas, enfim, eu fui salvo pelo golpe de 64. Veio o golpe, acabou, o comunista lá perdeu o emprego, eu perdi a bolsa, por sorte, imaginou passar
em vez de Nova York, passar 4 anos na Patrícia Lumumba estudando economia. Teria sido um caminho maravilhoso também. Teria sido bem diferente. Alguma coisa de fantástica ia surgir lá, como surgiu, né, na sua trajetória. A gente falou sobre, no primeiro bloco, falamos sobre as suas grandes coberturas, mas você também foi eleito um dos 5 maiores jornalistas do mundo, uma referência não só para nós brasileiros. Eu não fui, não. Tem sim, você tem um prêmio internacional. Eu ganhei um prêmio internacional importante. Considerar que foi referente a essa top 5 do mundo. Não, isso eu não sabia, não. Porque o prêmio, de fato, é muito prestigiado. É um prêmio da Colômbia. Exatamente. Criado pela Maria Morse Cabot, e que é dado todo ano a 4 ou 5 pessoas que promovem as relações entre as Américas. Então, 5 pessoas, top 5. Legal demais. É um ano só. Mas é para sempre, Lucas, é para sempre. A premiação é para sempre. E o que é bacana, assim, que quando começa o Manhattan Connection, depois de toda a sua trajetória ali, como o grande repórter que você foi, com a sua narrativa, aí você traz um programa de TV que entrega um entretenimento de um jeito que hoje ele, quer dizer, até hoje ele é moderno. Ele estava 10 anos, 15 anos na frente quando ele surgiu. Porque hoje é uma linguagem de YouTube, é uma linguagem de videocast, mas que você trouxe muito antes. Talvez por essa questão universal que você já vivia em Nova York, que é muito bacana, né? A linguagem que você desenvolveu ali. Eu dei uma sorte danada. Eu começo um programa com Paulo Francis, com Nelson Bota e com Caio Blinder. E ainda tinha Lúcia Guimarães. Lúcia Guimarães. Mas era a produtora, que era muito, e com a Angélica Vieira, que era a editora. Então eu dei muita sorte nesse começo, e o programa, em grande parte, porque o programa pegou por causa do Francis. Né? Porque quando eu vendi a ideia, foi o nome do Francis que abriu a porta na hora. Quando eu falei, eu não posso. Por que eles não tinham dinheiro para fazer o programa que eles queriam lá na GNT, que estava começando a programação deles? Falei, com essa grana não dá para fazer o que vocês querem. Dá para fazer, eu já posso chamar o Francis, que eu já tinha uma boa relação com ele, mais 1 ou 2 jornalistas, e a gente comenta sobre os fatos da semana. Em vez de a gente fazer os programas, a gente comenta o que a gente está vendo na televisão. Foi assim que nasceu. Foi assim que nasceu. Que isso hoje seria um podcast fantástico. Exato. Né? Mas só que foi 30 anos antes do podcast. E colou, porque o Francis era completamente imprevisível. Eu nunca tinha escrito um roteiro, então eu estou lá tentando escrever um roteiro. Como é que você... para quem nunca escreveu um roteiro, sempre foi repórter, o meu negócio, então, é para perguntar e saltar fora, né? Deixo e o resto é com eles. Então, quando você tem um Francis na mesa, nem adianta você chegar com um roteiro bem amarradinho, que ele vai detonar. E de fato, é o que aconteceu. E a imprensa no Brasil, quando começou muito debochando da gente, falou, Francis, deixa os 3 caras tão rubros de tanto eles ficam com as loucuras do Francis, eles ficam com vergonha, porque não era nem possível ver nossa cara, porque na época a Globo nos maquiava, a Globo era muito profissional nesse sentido, a gente entrava maquiada, era um estúdio muito bem feito, bem montado. Hoje não. Não, hoje já não tem essa de cultura. Ter maquiador lá para gente e produção. É possível. Hoje todo mundo se maqueia, quem quer aparecer maquiado, se maqueia. Mas não tinha, naquela época, 93, não tinha também esse tipo de câmera, não tinha esse tipo de iluminação. Eles reforçavam com a maquiagem. O programa hoje, como é que está? Você disse que ele tem um projeto aí... Incubado. O programa... Eu estou impressionado com a quantidade de gente que pergunta quando é que vai recomeçar o programa. De fato, tem um projeto lá. Eu tenho 2 coisas, porque um dia eu cheguei à conclusão que a única preocupação que eu devia ter é não ter preocupação. Foi um alívio o dia que eu decidi isso, mas vieram ideias e gente boa querendo trabalhar e querendo fazer coisas juntos. E eu não quero voltar a fazer vídeo no Manhattan. Eu falei, olha, eu topo
até fazer um novo Manhattan no estilo muito parecido com o que você está fazendo aqui. Já tem um estúdio examinado, aprovado lá não é em Manhattan, é em Queens, mas colado com a paisagem de Manhattan bacana. Então, não é caro você fazer uma Manhattan hoje. O Manhattan morreu 3 vezes, todas as vezes por causa de custo. A gente custava caro. Era um programa que pagava bem, que nos dava espaço, pagava bem, tinha estúdio com engenharia, com tecnologia. Tanto na Globo quanto na Cultura, eram programas muito caros. O orçamento deles estourava. Então, mas entregava muito, né? Também, né? Ele tinha esse valor por ser um programa formador de opinião, né? Uma discussão interessantíssima. Né? O programa eu concordo com você. Eu também achava muito bom, mas aí o patrão falava, mas isso está custando uma grana preta. O papel do patrão. Tem uma outra abordagem interessante, que você hoje com 77 anos, pensando nisso, né? Encontrando essa fórmula da vida, que seu objetivo é preocupar e não ter preocupação nenhuma, a preocupação, olha o nome dessa palavra que interessante, né? E você entender a forma de não ter essa antecipada ocupação. Como é que você vê isso, né, com os seus 77 anos, o frescor de recomeçar um projeto, né? Começando agora, querendo retomar uma Manhattan Connection aos 77, 78. Tem um outro projeto que é muito mais difícil, muito mais caro que o Manhattan, que me assustou, que é uma série começou com 16 episódios, de 1 hora, nós já reduzimos para 6, custa uma fortuna, então, isso eu acho que não decola mesmo. Mas pode aparecer, porque tem as pessoas, quando ouvem as ideias, uma delas são programas, a ideia começou sobre... Eu fui em Portugal fazer uma entrevista com o Ciro, para pré-candidatos à presidência. Encontrei um jornalista brasileiro que falava até com um pouco de sotaque português, muito inteligente. Eu falei, se tem esse aqui, o Edson Ataíde, devem ter outros brasileiros que já tinham dirigido jornais, colunistas. Tem que ter outros brasileiros inteligentes aqui. Vamos fazer uma série aí não tinha nenhum. Então, com cargos importantes, influentes, está cheio de brasileiro, mas como Edson, articulado e bem-sucedido, ali não encontrei. E me veio a ideia de, então vamos fazer os portugueses que deram certo. Nós estamos num período de imigrantes, em crises de imigrantes no mundo inteiro. O que os portugueses fizeram para o Brasil? E esse é o projeto. Legal. Que os portugueses mais relevantes da nossa história. As grandes padarias de São Paulo. Não, o foco é que o primeiro deles é a Joaquina do Pompéu. Joaquina do Pompéu é uma mulher de Minas que, em 1800, acumulou 10 fazendas, a maior fortuna de Minas Gerais em agropecuária, 43 mil cabeças de gado. Em 1800? No fim de 800, fim de 1700, começo de 800. Ela contemporânea do Pedro. Joaquina do Pompéu. Joaquina do Pompéu, da região no mês aqui das mulheres. Pompéu. Que dá origem ao nome Pompéu? Pompéu, ela foi para fazer espetáculo. Exatamente, você conhece a região. Conheço. Então, a Joaquina, que casou em Pitangui, com o capitão Inácio de Oliveira Campos, foi para Pompéu, abrir, que era um caminho de passagens para... Terra do Alberico. Terra do Alberico. Alberico é descendente. Eu e o Alberico somos descendentes da Joaquina de Pompéu. Mais 80 mil. Tem o Alberico e outros 80 mil. Esse Alberico também é de longas datas, né? Alberico Souza Cruz. Alberico Souza Cruz. Ele tem a fazenda... Queria tomar minha namorada. A fazenda... Tinha uma fazenda lá em Abaeté, uma fazenda colossal. Então, a Joaquina acumulou, teve 10 filhos, o marido teve um AVC, ficou inutilizado, e ela, então, administrou 10 fazendas, já foi ampliando a fortuna, 1 milhão de alqueires, e o terreno dela hoje seria equivalente à metade
do tamanho de Portugal. O que é isso? São várias histórias. Tem um português, que é fantástico, é o Marquês de Pombal, né? Ele, sem vir ao Brasil, ele é um dos responsáveis pela unificação do Brasil que é hoje, né? Tira os jesuítas. Mas ele não era muito apreciado, não, né? Não era, mas o que ele fez... Mas o que ele fez? Foi não fez aqui e fez em Portugal. O cara o que ele fez em Portugal... Ele revolucionou Lisboa. Mas sabe que ele não veio para o Brasil, né? Não. Ele não veio para o Brasil. Ele fez isso de lá. Um estrategista impressionante. Ele reconstruiu Lisboa. Porque Lisboa tinha passado pelo incêndio, terremoto. Lisboa foi arrasado. Terremotos de Lisboa, né? E ele foi lá e reconstruiu Lisboa. E ele é, assim, segundo muitos historiadores importantes, o Brasil só é o Brasil porque ele fez essa gestão, né? Enfim. Caro Lucas Mendes, especial CVB Lucas Mendes. Uma alegria estar te recebendo aqui no nosso canal. O canal Viver Brasil, conforme eu estava te contando um pouquinho antes, ele nasce agora, em janeiro de 2022. Tem como objetivo, de maneira muito clara, e desde o seu primeiro momento, ser uma síntese do Brasil a partir de Belo Horizonte, a partir de Minas Gerais. Até por entender que o Brasil reconhece Minas Gerais como uma síntese do próprio país. Então a ideia é que a gente consiga, a partir de iniciativas e de partes, como o próprio Fernando Rocha, construir, dia após dia, programa a programa, uma emissora, uma geradora de conteúdo que realmente faça a diferença na vida de quem assiste. Tendo como largada, como premissa inicial, Minas Gerais. Então essa é a ideia do canal, é uma alegria estar te recebendo aqui nesse momento. O PCO que já tem uma trajetória também muito longa e teve o privilégio de conviver com pessoas como você lá na largada, na sua própria formação. Em nome dele eu agradeço também a sua presença e obviamente estamos aqui à disposição para sempre que você estiver por aqui, esteja no canal Viver Brasil e quem sabe um desses projetos que você tem aí também possa se encaixar no Viver Brasil, no canal Viver Brasil. Seja muito bem-vindo aqui. Olha aqui, foi um prazer, muito obrigado. E você está com a minha inveja nos 77 anos, é só memória, você recitou aí 10 nomes de cidade. Eu não sei se você já falou isso tantas vezes que você acabou decorando, porque você não tem um teleprompter aí. Não. Que era o meu Salvador, era um teleprompter. E você foi lá, Ipatinga. Falou todas? As 9? Falei todas. Bonitinha. Falei, bom mesmo. Bom mesmo. Com a memória. Eu percebi, falei, que bom, hein? As 9. Bem guardado. Muito obrigado, vai dar certo. Parabéns. Obrigado a você, caro Lucas. Obrigado, Fernando Rocha. Valeu. Saúde e bem-estar. Uma honra, mestre. Valeu. Canal Viver Brasil. A você que acompanhou aqui esse especial com o Lucas Mendes, muito obrigado. O canal Viver Brasil está nos canais 9 e 527 HD da Claro Net e no streaming, nas redes sociais. O nosso muito obrigado e o compromisso de estar a cada dia te entregando programas melhores. Até a próxima.